Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o ensino da história e da geografia, que nós chamamos de espaço e tempo, e há uma resistência muito grande em entender por que se optar por espaço e tempo, né? Primeiro, porque é o que é realmente que explica o ensino da Terra, né? Do espaço, né? do universo, e o movimento históricos das coisas e das pessoas, né? Então, nós trabalhamos o espaço, ele começa nos primórdios, ele é, por exemplo, o espaço bucal do bebê. Então, quando a gente fala espaço, é muito mais do que falar simplesmente de geografia, porque a geografia vai aparecer só bem mais tarde, com essa possibilidade desse nome, a que ela está se referindo nos livros didáticos, né? Então, quando a gente fala espaço, a gente fala sobre uma construção do espaço na criança, que começa no espaço bucal, na coordenação da visão, a criança começar a fixar coisas, né? Então, essa primeira fase aí eu vou falar num outro vídeo, não é o nosso objetivo agora. Mas é importante entender que a geografia, ela é uma construção, né? Ela começa com os espaços mais próximos da criança para ir para os mais distantes. Assim também o tempo. Há uma época em que a criança não percebe o movimento. Não perceber o movimento é não ter o conceito, a impressão, né, do tempo passando, né? Se eu vejo um objeto aqui, depois vejo ele aqui, né, e eu não vejo essa transformação desse movimento daqui para cá, eu não tenho a noção de tempo, né? E isso acontece com as crianças pequenas, né? Então o tempo também é uma construção. Então, quando a gente chega na escolaridade, nós vamos ter que trabalhar outras coisas para poder compor esse estudo do espaço e do tempo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é que eu não tenho como contar para a criança uma história porque não interessa a ela como é que descobriu o Brasil. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos, na questão da temporalidade, usar os monumentos, né, que é o geográfico, o espaço, e os personagens, que é o tempo, né? Então, se eu trabalho os personagens, eu independo da criança saber se Rui Barbosa foi aqui ou ali, né? Se Einstein foi aqui, foi no século passado ou nesse século, não importa. Eu vou pegando os personagens que tenham relação afetiva, né? Ou que provoque a curiosidade da criança naquela idade, e vou trabalhando esses personagens. Porque depois eu vou construir a história, o tempo, através da junção e da colocação no tempo desses personagens. Assim como a geografia, eu posso trabalhar monumentos, né? Coisas completamente estanques, né? Uma criança pode visitar uma lagoa, um rio, uma montanha. O que os pais virem na realidade, chamar a atenção da criança. Isso aqui são rochas, isso aqui são pedras, isso aqui são algas que vêm do mar, isso aqui são rios, né? E tudo que ele visitar, aproveitar para explorar com a criança, independente dele estar preocupado com o conteúdo geográfico, né? Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, na construção desse conhecimento, as maquetes. Por quê? Porque eu construí uma cidade com a criança, ela não precisa saber se esse foi no tempo atrás, antigo. Não, ela pode simplesmente construir uma montanha, construir um vulcão, construir uma área urbana, como é que são os prédios perto da casa dela, aqueles lugares que ela visita, né? Então, ela tem muitas coisas que ela pode fazer através das construções, né? E pode também trabalhar o tempo através dos personagens que vão compondo o seu mundo infantil, né? Então, uma criança muito pequena, você vai colocar Maurício de Souza, que é um cartunista que a criança conhece, a Mônica e o Cebolinha. Vai colocar Chico Buarque, porque ele pode ver uma música, né? Então, você vai escolhendo, né, personagens da história, né? Tanto da humanidade, por exemplo, Sabin inventou a vacina, toda criança toma vacina. Então, estudar Albert Sabin, né, e falar para a criança sobre a vacina e tudo, tem uma importância gigantesca. E independe se foi no século passado, se foi em 1920, quando é que foi. Não interessa, interessa a gente focar naquilo que pode interessar as crianças em cada idade, né?
Somente aos 9 anos, uma criança pode entender o que é estar dentro de um município, dentro de um estado e em seu país. Então, essa agora eu vou pegar as crianças de 9 e 10 anos e é o próximo vídeo que nós vamos fazer agora. Eu agradeço a vocês e vejam o próximo vídeo que nós vamos trabalhar espaço e tempo com a criança de 9, 10 anos até o adolescente. Muito obrigada.